Estamos aqui para fazer mais um culto, Café com Deus, né? Hoje o tema é servir, louvado seja o Senhor Jesus. Assim como Jesus veio para nos servir, dando a sua vida por nós, né? Mostrando o caminho da salvação, da vida eterna, assim também precisamos seguir o exemplo de Cristo para servir o nosso próximo, o nosso semelhante, conforme o querer de Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Lá em Lucas, capítulo 4, versículo 18, diz assim: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, assim como Jesus veio para dar liberdade aos cativos, né, para curar os oprimidos, nós precisamos também falar dos mandamentos de Jesus, que ele veio para nos libertar, para nos dar paz, para que nós possamos servir o nosso próximo com amor, com sabedoria, ajudando o nosso próximo a se libertar das garras do inimigo, né? Ajudando a ele ter um encontro real e verdadeiro com o Espírito Santo de Deus, aceitando o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador de nossas almas. Louvado seja o Senhor Jesus. Esse Deus é maravilhoso. Servir a Deus é fazer o bem para o próximo sem desejar nenhuma recompensa, nenhum benefício. Então, tem pessoas que às vezes querem servir a Deus pensando em recompensa. Então, a pessoa precisa saber que servir a Deus é por amor, é com o coração limpo, pensando apenas em falar das maravilhas do nosso Deus Todo-Poderoso, falar da salvação dele, do perdão dele e da volta dele. Louvado seja o Senhor Jesus. Servir a Deus é um esforço que uma pessoa investe em favor do outro, do próximo. Louvado seja o Senhor Jesus. Então nós precisamos nos esforçar, aprender mais a palavra de Deus, procurar andar em santidade, procurar aprender mais a palavra de Deus, procurar estudar um pouquinho mais, procurar estar mais na presença do Senhor, para que o Espírito Santo de Deus venha nos fortalecer, venha nos ungir mais e mais, venha nos capacitar para sermos servos aprovados na obra dele, para que nós possamos servir em amor ao nosso próximo. Amém? Louvado seja o Senhor Jesus. E o tema de hoje é servir, e hoje a missionária Mariluz Santana vai trazer a palavra. Louvado seja o Senhor Jesus. Vamos orar a Deus. Grandioso Deus, Príncipe da Paz, Deus único, Deus Salvador, Deus eterno, meu amigo fiel, Pai do meu amado, meu Senhor Jesus Cristo. Aqui estamos para te amar, louvar, glorificar o teu santo nome. Aqui estamos também para aprendermos mais de ti, Santo Deus de Israel. E te pedimos em nome de Jesus Cristo, derrame a tua presença santa sobre nossas vidas, fale conosco, derrame a tua unção, dê a tua serva sabedoria, palavras para que ela possa expressar assim o teu querer, a tua vontade, e que tudo corra conforme a tua vontade infinita, Espírito Santo de Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, um bom dia de bênção e vitória. Glórias a Deus por mais um culto de Café com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos felizes porque o Senhor nos presenteou com mais este propósito, né? De 21 dias de jejum e oração. Cada dia tem um tema e o nosso tema, como o pastor Gilberto já disse, o tema de hoje é servir. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que está nos dando a oportunidade de aprendermos mais com Ele, né? O Senhor está nos moldando, nos capacitando a nossa caminhada aqui na terra, né? Até o dia em que Ele vier nos buscar. Glórias a Deus, aleluia. Estamos aqui na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Jesus Cristo de Nazaré, nosso mestre, né? O
maior de todos, nos deixou um grande exemplo. Glórias a Deus. Tendo-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Este é o ensinamento que o Senhor nos deixou na palavra dele, lá no livro de Atos, capítulo 20, versículo de número 35. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor nos diz que mais bem-aventurada coisa é dar, é feliz, né? A pessoa, ela é feliz, aquela que tem condições de dar, de doar. Ela é mais feliz do que quem recebe. Glórias a Deus, o Senhor está nos ensinando sobre isso, né? Senhor Jesus. Veja que servir significa trabalhar como servo, exercer as funções de criado. Pôr na mesa comida, bebida, auxiliar, ajudar, ter serventia, prestar auxílio, prestar serviço. Aleluias, glórias a Deus. Um exemplo disso somos nós, né? Eu e o pastor Gilberto, nós estamos aqui a serviço do Rei Jesus, a serviço de Deus, a serviço de vocês que estão nos ouvindo, vocês que estão nos assistindo, estão conosco, em nome de Jesus, aprendendo mais com o nosso Pai. Aleluias, glórias a Deus. Porque para estarmos aqui, nós dedicamos o nosso tempo, nós doamos o nosso tempo, né? Não somente aqui neste momento desse vídeo, mas antes, né? Nos bastidores, nós oramos, nós consagramos a nossa vida, nós buscamos, oramos por vocês, glórias a Deus, aleluia, né? Nós aprendemos com o Senhor, meditamos na palavra, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então nós doamos o nosso tempo. Estamos aqui a serviço do Rei, aleluia, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para que você que deseja esse alimento genuíno do céu, através da palavra do Senhor, venha receber essa ministração da palavra do Senhor, venha receber o poder de Deus através da palavra dele, através da unção dele. Louvado seja o nome do Senhor, né? Nós somos servos do Deus Altíssimo. Por isso nós doamos o nosso tempo, né? Aqui no Café com Deus no YouTube, no Café com Deus itinerante também, ao qual nós fazemos nas casas, nos lares e nas igrejas, né? Nós doamos o nosso tempo de várias maneiras, quando nós vamos aos lares fazer os cultos, nas igrejas, nas praças, viaduto, quando nós fazemos a missão abençoar, né, que é um trabalho, é um projeto do Senhor, que o Senhor nos deu, que é um trabalho social, louvado seja o nome do Senhor, nós doamos o nosso tempo ali naquele momento em que nós estamos ali à disposição do povo para levar a palavra, para levar o alimento, para levar o calçado, para levar aquilo que eles necessitam e o que o Senhor nos dá condições, porque é Deus que nos dá condições, é o Senhor, né, que nos dá condições para que nós possamos estar ali a serviço, né, dele, né, de Deus, a serviço de Deus, servindo também ali a sociedade, né, servindo as pessoas que necessitam. Louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus. E quando nós realizamos a obra social, a missão abençoar, quando nós doamos o nosso tempo, nós estamos automaticamente servindo a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não estamos só servindo aquelas pessoas, nós estamos também servindo a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Servir é também um chamado. Eu tenho um chamado para servir. O pastor Gilberto tem um chamado para servir. Mas eu quero que você, que está me assistindo neste momento, saiba que você também tem um chamado para servir. Aleluias, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Embora trabalhar duro para suprir as nossas necessidades seja uma causa digna, existe uma motivação maior para trabalhar. Essa motivação é abençoar os outros. Aleluias. Então a gente viu ali em Atos 20 e 35, nós podemos ver isso. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Ou seja, mais feliz é quem dá do que aquele que recebe. Aleluias. Então, quando nós oramos pelos enfermos, quando nós oramos pelaquela pessoa que está necessitada, está oprimida, está depressiva, nós estamos a serviço, nós estamos servindo aquela pessoa. E o Senhor nos ensina que é para fazermos isso. Glórias a Deus. É interessante notar que Jesus escolheu gente atarefada para ser seus discípulos. Ele escolheu aqueles que estavam pescando coletivamente. Glórias a Deus, aleluia.
E também escolheu aqueles que estavam coletando impostos ou coisas parecidas. Ele não reuniu gente da esquina que estava só passando o tempo. Não, ele escolheu aqueles que estavam o quê? Ocupados. Quando Deus escolheu um rei para substituir Saul, ele enviou Saul para a casa de Jessé. Ele enviou Samuel para a casa de Jessé, né? Louvado seja o nome do Senhor. E Jessé trouxe os seus filhos um a um ali diante de Samuel. Mas o Senhor rejeitou todos eles. E finalmente Samuel perguntou a Jessé: acabaram seus filhos? Não tem mais nenhum filho aí, não? E aí Jessé respondeu, né? Ainda falta o menor. É que ele está apacentando as ovelhas. E foi exatamente aquele pequenininho que estava apacentando as ovelhas. Ele estava o quê? Ocupado. Ele estava apacentando as ovelhas. Foi ele que Jesus, que o Senhor escolheu, que Deus escolheu, Davi, né? Deus nos chamou para servir, tanto a mim, como o pastor Gilberto, quanto a vocês, para nós servirmos não só nas coisas naturais, mas também nas coisas espirituais, como nós falamos aqui, para orar pelas pessoas, para orar para aquele que tem uma necessidade de uma cura, de uma libertação, de uma transformação na vida, né, de salvação da sua alma, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, Ele nos chama, Ele nos capacita, Ele nos prepara e depois Ele nos envia. O Senhor não vai nos enviar de qualquer maneira. Então, há um processo para nos transformarmos em servos do Senhor. Aleluias, glórias a Deus. E servir é algo maravilhoso. Como o Senhor falou aqui, como o Senhor nos ensinou. Muito mais feliz é aquele que serve do que aquele que é servido. Muito mais feliz, bem-aventurado é aquele que está doando, que está dando o seu tempo ali, dedicando o seu tempo às pessoas. É muito feliz, é gratificante, é maravilhoso, é muito bom. Glórias a Deus, aleluia. É uma experiência maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós devemos servir tanto nas coisas naturais quanto nas espirituais. E o Senhor vai nos capacitar, Ele que nos capacita. Nós não sabemos de nada, nem eu, nem o pastor Gilberto. Muitas vezes a gente fica até sem saber para que lado nós vamos primeiro. Mas nós oramos e o Senhor nos dá orientação. O Senhor nos orientou a servir a tantas pessoas como vocês que estão nos assistindo agora, dessa maneira. Louvado seja o Senhor Jesus. Quando foi decidido fazer o Café com Deus pelo YouTube, foi o Senhor que nos direcionou. Foi o Senhor quem nos capacitou. E Ele continua nos direcionando e capacitando. Nós dependemos do Senhor para servir. Nós não conseguiremos servir ninguém, sermos servos, começando servindo a Deus, ao nosso Rei dos Reis, ao Senhor Jesus. Nós não conseguiríamos se Ele não nos sustentasse. O Senhor, Ele nos sustenta no dia a dia. É o Senhor quem nos dá condição. É o Senhor que nos mantém de pé, nos dá saúde, nos dá força, nos renova. É o Senhor que nos ensina, nos capacita. E nós vamos buscando através da presença dEle, da palavra dEle, buscando no Senhor, para que possamos cada dia, através do nosso Mestre Jesus, aprendendo com Ele, continuarmos sendo servos. Aleluias, louvado seja o nome santo do Senhor. Deus quer que nós sejamos um exemplo de servo e que nós tenhamos o nosso coração de servo. Nós precisamos, para sermos servos, nós precisamos ter um coração de servo. Aleluia, glórias a Deus. A Bíblia nos mostra o melhor e o maior exemplo de servo, que é o Senhor Jesus. A sua vida toda é um exemplo de servir. É um exemplo de servo. Ele é o maior de todos. Aleluias, glórias a Deus. Por quê? Porque a sua vida a sua vida toda e a sua morte revela um coração de servo. Aleluia. Mas nós encontramos o nosso melhor retrato do servo salvador em João 13, 3, 5, 12, 17. Porque o Senhor Jesus é o maior exemplo de servo. A vida dele toda, ele nos serviu até a morte. Aleluias, glórias a Deus. E nós vamos ver isso em João 13. Aleluias, glórias a Deus. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se.
Depois ele pôs água numa bacia. Aleluia. E começou a lavar os pés dos discípulos, um a um, e a enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. Depois que lavou-lhes os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: olha o que Jesus fez. Jesus lavou os pés dos discípulos, um a um, e enxugou. Aleluias, glórias a Deus. E depois de ter feito isso, ele disse: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais de mestre. Vos laveis os pés. Vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, eu vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se a fizerdes. Aleluias, glórias a Deus. É bastante esclarecedor ver a maneira como Deus optou por deixar essa história nos ser revelada. Aleluia. Ela começa com uma revelação surpreendente. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado em suas mãos todas as coisas que havia saído de Deus e que ia para Deus, Jesus sabia quem ele era, e de onde ele veio e para onde ele estava indo. Aleluias. Conhecia seu lugar com o Pai, sua autoridade, sua divindade, sua posição. Jesus sabia de tudo isso. Devido a isso, ele não se sentia ameaçado por servir pessoas inseguras que não sabem quem são na ordem das coisas de Deus. E essas pessoas, muitas pessoas que são assim, que se sentem inseguras, que não sabem ainda quem são na ordem das coisas de Deus, geralmente elas querem dominar os outros. Elas são tão inseguras sobre quem são em Deus, para servir os outros, que elas não entendem, elas não aprenderam ainda com o Senhor esse exemplo que ele deixou para nós. Que o verdadeiro servo é isso aqui. Ele não é prepotente. O verdadeiro servo, ele não tem arrogância. Ele não fica se achando que ele é melhor. Não, ele não olha para cargo, nem para título, nem para hierarquia. É necessário, existe a hierarquia, existe e ela deve ser respeitada. Sim, nós devemos ter reverência, né, às coisas de Deus. Nós devemos ser como Deus, nós devemos ser santos como ele é santo, nós devemos ser nobres como ele é nobre, sermos íntegros, ter reverência às coisas do Senhor. Devemos seguir sim uma hierarquia, devemos ter respeito, aleluia, glórias a Deus, e sabermos cada um a nossa posição, a posição a qual o Senhor nos chamou. Se para servos, servos, se para pastores, pastores, se para apóstolo, apóstolos, se para obreiro, obreiro, e por aí vai. Mas nós devemos reconhecer e não ficarmos achando que um é melhor do que o outro, ou sou menor do que o outro. Não, todos nós somos servos como o Senhor ele nos ensinou. Esse é o maior exemplo. Aleluias, glórias a Deus. Mas infelizmente nós encontramos gente assim, né? Não, nos locais de trabalho, né, secular, e também na igreja. Aleluia, glórias a Deus. Até nos quadros da igreja você encontra geralmente aqueles que estão sempre tentando mostrar sua importância, assegurando-se de que todos estão abaixo dele, na hierarquia, para que todos saibam que ele está mandando. Nós devemos respeito, eu vou falar mais uma vez, nós devemos respeito aos pastores, aos bispos, aos apóstolos, devemos respeito a todos, porque o Senhor está nos ensinando que nós devemos respeitar a todos. Louvado seja o nome do Senhor. E todos nós devemos ter a humildade de reconhecer que recebemos do Senhor aquela função, aquela missão, mas que todos nós devemos ser servos como o Senhor foi, como Ele nos ensinou. Aleluia. Glórias a Deus. Servindo em amor uns aos outros. Aleluias. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essas pessoas que têm essa atitude, isso prova que é uma falta de conhecimento de que Deus as colocou onde elas estão.
Elas estão inseguras quanto à sua identidade, não compreendem que Deus irá levá-las para onde elas devem estar, se elas confiarem nele tranquilamente. Assim, nós devemos ter o coração de servos. E para ter um coração de servo, está fundamentado no relacionamento com Deus. Porque sem isso, nós não podemos ser servos. Se nós não tivermos um relacionamento com Deus, nós nunca vamos conseguir ser verdadeiramente um servo. Nós nunca vamos conseguir verdadeiramente servir. Aleluias. Glórias a Deus. Seja o Senhor Jesus. Na verdade, nós precisamos trilhar um caminho. E o caminho, ele é para cima, para o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Veja o que Jesus nos ensina a seguir. E chegou a Cafarnaum, lá no livro de Marcos, capítulo 9. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes: que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. Jesus já sabia disso, por isso que Jesus perguntou: o que vocês estavam lá discutindo pelo caminho? E eles se calaram, né? Esse cara assim, nossa, né? O que a gente vai falar agora, né? Eles estavam disputando entre si qual era o maior. E Jesus, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro. Aleluia. Olha mais um exemplo de humildade. Servo é humilde. Para servir alguém, para você dizer que você é servo e que já aprendeu a servir, tem que ser humilde. Tem que ter humildade no coração. Aleluia. Tem que ser o que é o derradeiro. Sabe o que é o derradeiro? O último. Aleluia. Glórias a Deus. Nunca querer só o primeiro. Sempre, eu quero ser o primeiro. Não, tem que ser primeiro para mim. Primeiro eu. Não. Vamos servir primeiro. Eu fico para depois, não tem problema. É assim que o Senhor Jesus está nos ensinando. Não eu querer só para mim, primeiro eu. Não. O Senhor disse que para sermos o primeiro, para sermos colocados acima, nós temos que estar abaixo. Nós temos que nos render a Deus. Nós temos que descer. Nós temos que sermos humildes. Aleluias. Glórias a Deus. E não nos preocuparmos de que se vamos ficar, em que lugar nós vamos ficar. Ah, não, eu quero ser o primeiro. Não. Glórias a Deus. Aleluia. O Senhor está nos ensinando, né? Louvado seja. Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro. Será o último de todos e o servo de todos. Aleluias. Marcos 9, 33. O líder deve ser servo de todos. Um líder, como nós falamos, tem muita gente na igreja que está com aquele cargo maior, ele acha que porque ele é o líder, ele não precisa fazer mais nada na igreja. Ele não precisa limpar um banheiro mais, ele não precisa recolher um lixo, ele não precisa mais varrer, ele não precisa receber aquela alma que está chegando, ele não precisa fazer mais nada. Ele continua sendo servo. Jesus mudou ele ali de cargo, de posição, ensinou cada vez mais, mas ele precisa entender que ele continua sendo servo, primeiramente, do Senhor, que ele está a serviço do Rei dos Reis, o Senhor maioral, soberano, Deus fiel, justo, santo, digno e fiel, aleluia. Ele está a serviço do Senhor, primeiramente, e depois está a serviço da igreja, da comunidade, das outras pessoas. E para ser servo, ele tem que aprender a servir. Não é porque agora ele é pastor que agora ele não vai fazer mais nada. Não tem os obreiros fazem. Não. Há muito a fazer. A seara é grande, poucos são os ceifeiros. Então vamos colocar a mão na seara como servos. Aleluia. E ter isso no nosso coração, essa humildade. Não vamos perder isso que o Senhor está nos dando. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ao Deus Pai, Deus Filho, ao Espírito Santo de Deus, seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração e toda a exaltação. Aleluia. O líder deve ser servo de todos. O nosso tema, né, de hoje está lá em Apocalipse, né? Louvado seja o nome do Senhor. Está em Apocalipse, capítulo 1, né? Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse, capítulo 1. Versículo de número 5.
E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, aleluia, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele a glória e o poder para todos sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Aleluia. A ele a glória, a honra, o louvor, a exaltação. Glórias a Deus para todos sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. É da parte de Jesus Cristo que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, aleluia, e nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. A ele a glória e o poder para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Então hoje nós aprendemos com o Senhor que todos nós temos um chamado para servir, todos nós temos este chamado. Atenda esse chamado hoje, porque eu creio que você que está nos assistindo, em nome de Jesus, eu creio que você já entendeu. Então, atenda ao chamado para servir, aleluias, glórias a Deus, para ser primeiramente servo do Deus Altíssimo, para depois você ser transformado num servo para a igreja, para a sociedade, aleluias, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Para ser um servo, antes, né? Nós precisamos termos um coração humilde, louvado seja o nome do Senhor. Entender que nós somos servos do Senhor, né? E para sermos servos dos outros, dentro ou fora da igreja, nós precisamos entender o valor de uma pessoa. Nós precisamos olhar para a pessoa e entender que ela tem um valor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas qualquer pessoa, né? Ficar escolhendo. Aí eu vou olhar aquele ali que eu acho ele bonitinho. Nossa, ele tá tão bem arrumadinho. Eu gosto daquela irmã, eu simpatizo com ela. Eu gosto daquele rapaz, eu gosto daquela moça. Olha, sabe aquela senhora simpática? Não. São todas as pessoas. Olhar com o olhar de Cristo. O servo, ele olha com o olhar de Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que valorizar todas as pessoas. Deus pagou o preço definitivo por todas as pessoas. Não foi só por mim e por você, não. Foi por todas as pessoas. Com a vida e o sangue do seu Filho amado. Isso é valor. Isso é valor. Ele pagou com preço de sangue a vida do seu Filho amado. Por mim e por você. Por todos nós. Então nós devemos entender que nós não somos os bonitinhos, os queridinhos, os escolhidinhos. Não, somos todos. O Senhor pagou um preço de sangue por mim e por você, por todos nós. Aleluias. Então nós temos um valor. Isso é valor. E quando essa verdade começa a vir sobre mim, sobre você, subitamente se torna razoável derramar a sua vida por outras pessoas. Amém? Glórias a Deus. Eu quero orar com você e por você. Eu te peço em nome de Jesus, feche os seus olhos e abra o seu coração para o Senhor. Amém? Vamos orar. Glória a Deus. Deus soberano, Deus amado, Criador dos céus e da terra, Deus Criador de tudo e de todos, em nome do teu Filho amado Jesus, Senhor. Neste momento nós entramos na tua santa presença. Senhor, nós te agradecemos por este momento, te agradecemos por essa palavra, te agradecemos pelo ensinamento. Te agradecemos por cada pessoa que está conosco recebendo, Senhor, essa palavra neste momento. E nós te pedimos, Senhor, visita essa pessoa que está assistindo a este vídeo. Visita, Senhor, com poder e glória no nome de Jesus esta vida. E ensina, Senhor, essa pessoa a ser servos, meu Pai, como o Senhor foi. E que cada um, Senhor, que ora conosco, meu Pai, neste momento, entenda e valorize esse significado. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. E te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Continue conosco, participando da nossa campanha. Em nome de Jesus, o nosso próximo tema vai ser pedir. Fique conosco. Acesse o nosso canal. Dê aí o seu joinha. E divulgue o trabalho, a obra do Senhor, para que mais pessoas venham ser alcançadas pelo amor, a misericórdia e a graça de Deus, assim como nós estamos sendo. Amém? Você estará sendo servo, em nome de Jesus, está a serviço do Rei. Deus abençoe, no nome de Jesus. Até a próxima. Louvado seja o nosso querido e amado Senhor Jesus Cristo.
A esse Deus Todo-Poderoso, Criador da vida e da morte, de todo o universo, devemos dar todas as honras, glórias, louvores e exaltações. Glorificado seja o Senhor Jesus. Lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 5 a 8, diz que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, assumindo a forma de servo. Louvado seja o Senhor Jesus. Então precisamos aprender, né? Aprender com Jesus, seguindo o exemplo de Jesus, sendo humilde, praticando o amor, servindo nosso próximo, sem ganância, né? Com o coração limpo. Louvado seja o Senhor Jesus. Servir uns aos outros, este é o espírito do Evangelho. Então, se nós quisermos servir a Deus, ser o exemplo de Cristo, precisamos servir, assim como Cristo fez conosco, né? Nos servindo, nos mostrando seus ensinamentos, seus mandamentos, a sua salvação. Louvado seja o Senhor Jesus. E agradecemos a Deus por essa palavra de hoje que Ele trouxe através da missionária Mariluz Santana. E todas as honras devemos dar a Ele, que é merecedor de todas elas. A Deus Pai, a Deus Filho Jesus Cristo, a Deus infinito e Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós, né? Com todos nós. E até a próxima, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus.